Pesquisa MG2 está de volta ao lado de Maurício Garcia e a nossa convidada já está na tela. É uma grande especialista, entende muito sobre opinião pública, Silvia Cervellini, e é um prazer tê-la aqui. E, inicialmente, os nossos cumprimentos de Maurício Garcia para toda a nossa audiência. Olá, Maurício. Boa noite a todos. É um prazer ter Silvia Cervellini aqui com a gente hoje para esse bate-papo. Esse bate-papo que amplia até a questão de pesquisa de opinião pública. A gente fala de opinião pública como um todo, né, no seu conceito maior. Ela aqui que é especialista no assunto, e é um prazer, uma alegria. Queira, de antemão, já agradecer, Silvia, por ter aceito esse convite de estar aqui com a gente, batendo esse papo, um papo tranquilo, rápido, mas que serve para que a gente possa esclarecer, entender melhor o que é opinião pública e coisas novas que estão surgindo com relação à opinião pública para a gente aqui, que são coisas que, no fundo, são muito antigas, né, Silvia? Mas são coisas muito novas que estão sendo trazidas para esse campo da democracia, do entendimento da opinião pública hoje em dia. Muito obrigado pela tua participação, por ter aceito o convite, Silvia. Muito obrigada, o prazer é meu, uma oportunidade maravilhosa, parabéns pelo programa. Fico muito feliz com vocês gerando e compartilhando inteligência e conteúdos relevantes aí para quem se interessa pela democracia e o papel da opinião pública na democracia. Então, muito obrigada. E a nossa pergunta inicial é saber da Silvia, qual a definição? O que é opinião pública, Silvia? Então, eu até recentemente escrevi um capítulo para o livro Brasil, Desafios e Possibilidades para os anos 2020, né, para os anos 2020, e revisitei as definições que eu e meu colega, coautor do livrinho O que é Opinião Pública, Rubens Figueiredo, a gente escreveu na época, naquela coleção da Brasiliense, né, O que é, e eu estava revisitando um pouco nesse capítulo os conceitos, né, de opinião pública, porque o que define a opinião pública, aqui no Brasil, a gente não trata tanto, pelo menos não tratava tanto da opinião pública como uma entidade, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, onde eu fiz o Masters, a opinião pública é uma entidade, né? Uma coisa quase concreta, quase palpável, né? Mas o que define um fenômeno de opinião pública, né? A primeira coisa é que opinião pública tem que ser sobre um assunto de interesse público. Então, não é um assunto privado, é um assunto que diz respeito ao coletivo, né? Então, a primeira coisa é essa, né? Não é qualquer assunto que é alvo da opinião pública, né? Não é qualquer conversa na mesa de bar que é uma conversa que reflete um fenômeno de opinião pública, né? Segundo, como o próprio nome já diz, precisa se tornar público, precisa ser expresso pelas pessoas, né? Então, pensamentos e correntes que estão acontecendo e que não são expressas não se tornam opinião pública, né? São atitudes privadas, atitudes até compartilhadas por várias pessoas, mas enquanto aquilo não se expressa, não é opinião pública, né? E terceiro, tem que ter esse impacto também na vida pública, né? Na vida da sociedade. Então, um fenômeno de opinião pública, e opinião pública é algo que é compartilhado por um grupo de pessoas, um grupo social, uma comunidade, uma sociedade, uma população, que pode ser nacional, se a gente pensar, né, opinião pública brasileira, a gente fala muito, opinião pública norte-americana, opinião pública francesa, sobre um assunto que diz respeito à coletividade, né, e que tem impacto na vida das pessoas, tem impacto, aquilo que vai acontecer naquele assunto tem impacto na vida das pessoas. E eu revisitei, até falando aqui, né, no tema do trabalho de vocês, porque é muito difícil atualmente, eu acho, é muito mais difícil que na época que eu comecei trabalhando com pesquisa de opinião pública, identificar
as diferentes características da opinião pública no momento. Então, quais são essas dimensões da opinião pública, né? Direção. Então, você pensa assim, para que lado que está, né? De repente tem um tema, e para que lado que está a opinião pública, né? Então, é direção, intensidade. Então, você pode estar numa direção mais fraquinho, ou você pode estar com grande intensidade, né? Nível de concordância ou de polarização. Então, nem vamos falar sobre polarização, né? Mas é isso, o quanto a opinião pública está cindida ou está convergente para um lado, né? Então, tem isso. E tem uma dimensão que eu acho que está se tornando bastante importante, que eu acho que a gente pode conversar bastante mais a respeito, que é a latência. Porque é isso, assim, como eu disse, a opinião pública, ela existe quando ela é expressa publicamente, quando as pessoas sabem daquelas correntes, daqueles valores, daquelas crenças, quando isso é publicado. Mas existe essa dimensão da latência, que às vezes você tem atitudes individuais ou grupais que estão em silêncio. E dependendo da forma, as pesquisas, elas foram desenvolvendo formas de identificarem aspectos latentes da opinião pública, e que só basta um movimentozinho, aquilo vem à tona, né? Então, eu considero que a gente, com as redes sociais, principalmente com as redes sociais, está bem difícil você identificar essas dimensões sobre um tema. Então, vamos pensar, sei lá, reforma tributária, né? Tanta questão. Primeiro que tem uma questão de complexidade, né? Na verdade, você vai falar direção, a favor ou contra da reforma tributária, mas que reforma? Então, tanto fator, tanta variável, que já fica difícil você ter direção. Segundo, que para você pedir intensidade, latência, polarização, as pessoas não estão falando na mesma arena, né? Então, as pesquisas têm essa função, né? Tem essa função de refletir a opinião pública de uma maneira mais sistematizada. Você faz uma amostra, então você consegue falar, a população brasileira está pensando isso, mas as redes sociais pulverizaram esses movimentos. Então, você tem diferentes, dependendo do foco que você der na web, na rede, você vai ter uma opinião pública diferente, né? Tem várias bolhas, né? As bolhas, vamos dizer que as bolhas, cada bolha é uma opinião pública. Então, qual é a opinião pública brasileira que resulta disso tudo? Você vai ter diferentes intensidades, diferentes direções, e daí a pesquisa é teoricamente, uma combinação, mas talvez não, a amostragem, talvez sozinha, não reflita a soma dessas bolhas todas, né? Então, é muito interessante. Eu acho que é um desafio grande para vocês que pensam como interpretar, como fazer com que a opinião pública se reflita em termos de lideranças, de decisões, de gestão pública, como ler a opinião pública corretamente para orientar, né, as decisões que dizem respeito à nossa vida e que vão ter impacto na nossa vida. Então, comecei a responder, Marcos, não sei, acho que a gente tem aí bom tempo aí para continuar respondendo. Maurício? Eu queria só fazer uma observação de algo que, assim, do período que a gente trabalhou junto, uma das coisas que me marcou muito num trabalho, e que fala justamente disso que você comentou, dessa questão da latência e do papel do pesquisador de pegar alguma coisa que está ali meio que não tão latente, mas que o papel do pesquisador é tentar entender isso. E eu lembro de um evento muito claro que me marcou muito, que você estava fazendo pesquisas na época daquele referendo, da questão do desarmamento.
e em que, num primeiro momento, a favorabilidade ao desarmamento, né, era maior, que tinha uma coisa pacífica, tinha uma coisa... E a gente estava meio que trabalhando junto, orientando o pessoal que era do outro lado, que era a favor. Eu lembro até que era o pessoal mais armamentista. E dentro dos grupos... Santa Rita. Chico Santa Rita fazia a campanha. E eu lembro que num determinado dia você chega no escritório assim, animada, porque você tinha conseguido encontrar a chave que poderia servir como argumento, né? Eu acho que hoje você fica até meio encabulada por conta disso, mas que poderia ajudar, né, na argumentação para convencer as pessoas de que era a questão da liberdade, né? Que aquilo que estava por trás de tudo, e aquilo sim poderia abrir uma possibilidade do tema, né, da campanha a favor do armamento ganhar. E, de fato, isso foi passado, isso foi colocado e isso virou o jogo, né? Então, eu lembro, esse é o papel, de fato, do pesquisador. Isso me marcou muito, porque eu vi ali com você descobrindo, você argumentando, a gente, com a nossa cabeça, no primeiro momento, será? Mas essa coisa da liberdade de ter uma arma, uma liberdade de bater em alguém, uma liberdade de ser contra o que o outro pensa, uma liberdade de dizer que a Terra não é redonda, que a Terra é plana. Até hoje, a gente está vendo gente bater no peito, bater em outros, com base na liberdade que ele acha que ele tem, em detrimento da liberdade do outro, que é uma outra questão esquisita, mas... Eu lembro que você conseguiu captar isso de uma forma muito sutil no primeiro momento, que depois isso foi muito trabalhado e deu no que deu, né? Mas isso mostra o quanto que estava guardada essa sementinha, quanto estava latente na sociedade brasileira, essa coisa autoritária, essa coisa que, em nome da minha liberdade de fazer o que eu quero, eu posso passar por cima dos outros, né? E até carregar uma arma e usá-la da maneira que me convém. Então, eu queria que você lembrasse um pouco disso, você que viveu, você que viu, você que sentiu esse momento. Então, isso aí é super importante, porque é isso, né? Quer dizer, eu, ao longo desses anos, né, trabalhando com opinião pública, trabalhando com, inclusive, inteligência de mercado, né, que a gente também trabalhei há alguns anos, eu acho que tem o aspecto da liderança. Tem o aspecto da liderança. Então, a opinião pública é essa entidade, mas ela é uma entidade completamente dinâmica ali, e a liderança precisa dialogar com essa opinião pública. Então, acho que esse momento aí foi um momento onde a gente encontrou a linha do diálogo, a linha mais que ia frutificar mais no diálogo de uma liderança que estava dizendo para a sociedade: olha, o problema não é a comercialização de armas. Os problemas de violência vêm de outras coisas, não de ter liberdade de comprar uma arma para ter em casa. Inclusive, não era porte, era compra para ter em casa, não era nem porte. Então, essas lideranças trouxeram esse argumento, dizendo: olha, as armas que são usadas pelo crime são armas contrabandeadas, são armas roubadas, não é a arma que está dentro de casa de uma família, de um sitiante, não são essas armas. E as pessoas, a pesquisa mostrou isso, quer dizer, eu lembro que a gente fazia grupo em várias regiões do país, e moradores lá do Rio Grande do Sul, uma senhora falou: olha, eu preciso ter uma arma na minha propriedade rural, porque eu me sinto mais segura, eu quero ter, eu nasci assim, fui criada com arma dentro de casa, então para mim é natural. E uma mãe do Rio de Janeiro, de uma comunidade, uma favela, falando: olha, meu filho corre o risco de morrer de bala perdida na comunidade todo dia, mas eu entendo que essa senhora lá do Rio Grande do Sul tem o direito, mesmo que isso possa ser até um risco, mas ela entendeu
que eram coisas separadas, que uma coisa era a segurança do filho na comunidade, como que o sistema ia assegurar que as armas fossem mantidas dentro de casa pelas famílias para uso, proteção no domicílio. Entendeu? Então, a liderança conseguiu estabelecer uma linha de diálogo com a sociedade, dando informação, dando argumentos, e aí a coisa foi, né? Que eu acho que o Chico Santa Rita foi muito feliz nisso. Então, eu vejo que a pesquisa, ela tem que estar também nessa favorecimento desse diálogo, um diálogo com base em informação, com base em argumentos, de liderança, porque as pessoas não sabem das informações, as pessoas não têm. Então, quando a gente trabalhava para marketing político, me dava aflição um pouco isso, que o cliente vinha e falava, o que eu tenho que falar? Fala aí, faz uma pergunta aí, o que as pessoas querem que eu diga? E eu falava, o que você quer fazer? O que você pretende? Fala o que você pretende para a gente perguntar o que as pessoas acham. Porque, afinal de contas, você está sendo eleito para quê? Você está sendo eleito só para ser eleito? Ou você está sendo eleito com um projeto, com uma visão de futuro? Então, fala dos seus argumentos, da sua visão de futuro, e a gente pesquisa sobre isso. E daí a gente vai... Como que você vai transmitir a sua visão de futuro da melhor maneira? Com que argumentos você vai conseguir embasar essa, né? Lembra que a gente fazia teste de argumento, Maurício? Sim. Então, eu acho que eu acredito muito que a pesquisa e qualquer outro tipo de trabalho que vá propiciar esse diálogo entre as lideranças, a gestão pública e a sociedade na base da transparência, o que não acontece sempre, né? Porque eu fico um pouco constrangida dessa campanha do referendo, mas ao mesmo tempo, se fosse hoje, eu tenho convicção de que a coisa dos direitos individuais é tão forte que fazia sentido na época e continua fazendo sentido. Que uma campanha contra o armamento não ia ganhar na base do não pode ter. Ia ganhar na base de, olha, números que comprovem que as armas compradas, na verdade, vão para a mão. Então, comprova isso, né? Dá informação, mostra, e daí ia ganhar. Mas na base de não pode porque não é feinho, não adianta, né? Se você dá informação e dá embasamento, as pessoas... Não pode infantilizar a opinião pública. Eu acho que é isso, não pode infantilizar a opinião pública. Tem que tratar... Agora, está ficando cada vez mais difícil, porque as questões são realmente muito complexas, e eu acho que o marketing político, às vezes, dá trabalho, né? Você não infantilizar. Então, acaba simplificando demais. E aí acaba não sendo transparente, né? Não sendo transparente. Simplifica muito, e aí a gente cai no populismo, cai no, eu vou falar tudo o que eles querem, mesmo sabendo que não tem a mínima chance de acontecer, mas eu vou falar, porque é assim que eu vou ganhar a eleição. Silvia, eu queria saber de você, em que momento que o nosso país, em que momento que o Brasil saiu do trilho nesses tempos recentes? O que está acontecendo com o Brasil? Nossa, que pergunta difícil, mas eu vou dar uma visão. Assim. Eu vou dar uma visão e longe de mim, eu não sou uma pessoa que estuda, que fica estudando, eu estou falando muito do meu posto de observação do Ibope antes e agora no Delibera Brasil. Que tem a ver, inclusive, com a razão de eu ter proposto e juntado gente para fundar o Delibera Brasil. Eu acho que tem duas partes. Uma parte é um fenômeno mundial, que eu acho que não é brasileiro, né, um fenômeno mundial, que o Sérgio Abranches falou isso numa crônica que eu achei muito interessante, que os governos estão tendo que lidar com recursos escassos, cada vez mais, né? Se não recursos financeiros econômicos, mais recursos ambientais,
recursos finitos que a mudança climática está aí. Então, os governos têm que lidar com um dilema, né, de como fazer. Não tem recurso para todo mundo infinito, não tem recurso infinito, vai ter que distribuir melhor, vai ter que distribuir melhor no presente entre as pessoas e vai ter que distribuir melhor entre presente e futuro. Então, essa é uma escolha difícil, uma escolha muito difícil. E as democracias, a democracia liberal representativa, com o sistema de liderança ou de falta de liderança que a gente tem, eu acho que o sistema, ele não propicia, pelas razões que eu falei agora, ele não propicia o encaminhamento dessas decisões difíceis. Então, eu vejo que a globalização trouxe muitos ganhos, mas trouxe questões que exigem da liderança política tornar explícitas as escolhas difíceis. E o jogo eleitoral não funciona muito bem para isso. Não funciona porque você tem que ganhar 50% e mais. Então, como é que você junta 51%? Você junta na base de dizer coisas, deixar as pessoas acharem que está mais fácil do que está. Né? Então, eu acho que isso é um problema global, no mundo inteiro. Todas as democracias estão passando por esse problema. Mas aí a gente tem no Brasil, que eu acho que foi onde a coisa começou a degringolar, que eu acho que tinha um consenso da sociedade que a gente precisava cuidar e resolver a miséria. Sobre esse consenso, o Lula foi eleito sobre esse consenso. Eu me lembro, eu fiz pesquisa para a campanha de primeira eleição do Lula, e eu lembro que eu falei, nossa, eu fiz campanha para a reeleição do presidente Fernando Henrique Cardoso e fiz pesquisa para a campanha de eleição do Lula. E eu diria que a reeleição já do presidente, a eleição do presidente Fernando Henrique Cardoso foi uma campanha que entregou, um mandato que entregou o que falou na campanha. A primeira eleição do Lula também, que estava claro que o projeto era vamos acabar com a miséria no país, né? E os eleitores receberam isso, os brasileiros receberam isso no primeiro mandato. A questão é que quando chegou para o segundo mandato, a campanha não estabeleceu qual era a próxima decisão, qual era a próxima vertente que tinha que se pensar. O que a sociedade tinha? Ficou na mesma fórmula, manteve, não encarou as novas escolhas, não colocou, e a oposição tão pouco. Então, ali para mim degringolou no segundo mandato. E eu nem falo de corrupção, nada disso. Eu acho que foi uma questão de liderança mesmo, de não assumir o seu papel como liderança, que tinha toda a chance de colocar as escolhas para a sociedade brasileira, com todo o cacife político que tinha ali naquele momento, podia ter colocado, falado, bom, Brasil, a gente precisa investir mais em educação, a gente precisa fazer um pacto aqui pela educação, a gente precisa fazer um pacto pela saúde pública, a gente precisa cuidar do crime organizado que tá ficando feia a coisa. Vamos pensar nisso? Vamos pensar o que a gente vai fazer? O consumo, não estando com fome, estando com a vida digna, vamos para frente, deixa o consumo um pouco para depois. Precisava ter dito isso, e não disse. Ninguém disse. Ficou todo mundo falando, não, a gente pode ter mais, o Brasil pode tudo. O Brasil pode tudo, os brasileiros podem tudo, não precisamos definir prioridades, podemos fazer tudo ao mesmo tempo. Eu acho que foi ali que degringolou, porque daí começou a frustrar. Eu só queria fazer um complemento a isso, faz muito sentido tudo que a Silvia disse,
Mas tem outro complemento assim. O Brasil, com 8 anos de Fernando Henrique Cardoso, com seus acertos e com seus erros, construiu uma identidade. Com 8 anos de Lula, com seus acertos e com seus erros, construiu um caminho e uma identidade. A Dilma não foi equivalente ao que fez o governo Lula, ficou 4 anos, mais 1 ano e 3 meses do segundo mandato, e a partir daquele momento o que se viu é um chamado entre-sai de presidente. O governo Dilma, naquele início de 2005, já capotou o estilo de governo. Em que sentido capotou? Chamou para ministro da Economia, para tentar mudar a política econômica, alguém que não tinha nada a ver com o que pensa o PT, com o que pensou os governos anteriores do PT, que foi o ministro da Economia, Joaquim Levy. Joaquim Levy? Isso, Joaquim Levy. E depois saiu Dilma, ficou num mandato tampão Temer, agora veio o Bolsonaro, eleito fora do eixo PT-PSDB no segundo turno. Então, assim, isso deu um desequilíbrio no sentido de você ter um governo que dê continuidade com os acertos e com os seus erros. Eu quero lembrar o seguinte, Silvia e Maurício, nos Estados Unidos, se você fizer uma análise de governos e de presidentes lá, você começa a partir de 1981, com Ronald Reagan. Ele ficou 8 anos no poder como presidente e o vice dele era George Bush pai. Na eleição seguinte, quem se elegeu foi o vice, Bush pai. Ele perdeu a reeleição, já em 92, para Bill Clinton, que também ficou 8 anos. Depois de Bill Clinton veio Bush filho, que também ficou 8 anos. Depois veio Barack Obama, que também ficou 8 anos. E teve esta quebra com o Donald Trump, que não conseguiu se reeleger, ficou 4 anos. Se a gente pegar o exemplo da França, nos últimos 70 anos, a França só teve 10 presidentes. Eu digo só porque é pouca coisa para 70 anos. Então, minha linha de pensamento é o seguinte: quando você faz um troca-troca muito rápido de presidentes, você desequilibra a aeronave. Quando você muda o comandante por motivos que não vamos entrar em discussão agora, que podem ser justos, para uns foi, para outros não foi, você desequilibra a aeronave. Então eu aponto um pouco o Brasil saindo dos trilhos por essas mudanças abruptas, por mudanças um pouco com regras que fugiram um pouco às regras do jogo de futebol. Olha, impedimento é a mesma linha. No entanto, em certo momento da partida, o impedimento passou a ser 30 centímetros para frente. Não, mas isso não é a regra do jogo. Então, essa mudança também foi ruim. Ou seja, grupos políticos avançaram e fizeram com que o Brasil balançasse, e está balançando, né? Vou respeitar todas as opiniões, mas o fato é que o Brasil entrou nesse balanço da aeronave, muito difícil, muito difícil. E para você colocar de novo a aeronave no seu prumo, ou colocar o trem no seu trilho, como queira, ainda vai levar um certo tempo, porque 2022 vai ser um ano de batalhas intensas, profundas, vai acontecer absolutamente tudo em 2022. Passo a palavra agora para o Maurício, também para a sua pergunta para a Silvia. Então, só quis fazer essa contextualização disso. Foi uma contextualização que eu acho que dá o cenário para o que eu quero perguntar para a Silvia agora, que é, dentro deste país, desse mundo, dessa situação, como se enquadra a ideia do Delibera. Eu queria entender um pouquinho, que você explicasse para as pessoas o que é o Delibera, como ele surge nesse cenário e como se encaixa e como é que está o desenvolvimento dessa ideia. É o seguinte, eu queria falar dessa coisa emendar com o que o Marcos falou, que eu acho assim, que tem acho que eu coloquei muito peso nos partidos e nas lideranças políticas, nas eleições, na campanha, mas eu acho que a gente tem que pensar que isso é reflexo também da sociedade, né? Da sociedade. A Ângela Alonso escreveu há poucos dias na Folha, na sua coluna, que eu achei perfeito, que ela colocou que a gente fica querendo fazer reforma, fazendo reforma, toda hora a gente fica tentando lidar com as nossas crises, fazendo reforma, quando, na verdade, o que a gente precisa é educar as nossas elites. Então, eu acho que tem, e acho que, e daí eu vou emendar no porquê do Delibera.
porque era isso, assim, lá do meu posto de observação no IBOP, tanto no âmbito corporativo, onde eu já trabalhava com organizações privadas e trabalhava também, mantinha ali um link com a área política, eleitoral e social. Eu percebia que as elites, as lideranças político-partidárias e também corporativas empresariais não tinham um propósito. Não tinham um propósito pensando o coletivo, né? Então fica aqueles objetivos, o bônus do final do ano para o executivo, né? Como é que eu vou conseguir atingir o bônus? Como é que eu vou conseguir cumprir a meta? E o líder político, como é que eu vou conseguir ganhar a eleição? Pronto. E falta pergunta, né? Então, assim, eu acho que as elites brasileiras realmente têm uma visão muito curta e muito deseducada mesmo sobre o que é ser elite e liderança no país, né? Então, acho que isso tem 1000 explicações aí sociológicas, históricas, que não vamos entrar. E, de outro lado, a população, os eleitores, os consumidores, respondem também a isso com as desigualdades que existem, né, com as dificuldades de vida que a maioria da população enfrenta, e com a questão da educação, né, baixos níveis de educação, de alfabetismo funcional, que a gente sabe, fica perdido em termos de possibilidades de alternativas de futuro. Então, eu acho que a alternância dos presidentes reflete uma falta de compromisso com um projeto de futuro que vem das elites e que também a opinião pública, a sociedade, acaba não tendo, porque se as lideranças não se discute, né, a população também não tem. E aí foi essa angústia minha, lá no IBOP, quando eu estava pensando o que eu ia fazer, que eu falei, cara, como é que a gente pode tentar ajudar a sociedade brasileira a ter uma clareza maior sobre onde ela quer chegar? Que decisões que ela quer tomar? Como é que é? E fui querer estudar um pouco mais sobre mecanismos de decisão coletiva e ação coletiva e política, né? Política. Voltei para fazer um curso na universidade e estava procurando essas questões de decisões políticas e fui buscar, inclusive, beber um pouco no pensamento do filósofo alemão Jürgen Habermas, né, que tem teorias de comunicação e da esfera pública, então ele pensa a esfera pública, e aí caí no curso, tive a sorte de encontrar uma disciplina do professor Adrian Lavalle, na ciência política da USP, sobre participação e inovação democrática. E que justamente pensa as teorias democráticas, né? Como é que os sistemas como é que as sociedades estão se organizando para tomar decisões políticas, né? E aí a teoria participacionista, uma das vertentes é a vertente deliberativa. Por quê? Que é uma vertente que dá muita ênfase nessa questão de explicitar as informações, botar as informações na mesa e fazer com que a cidadania possa olhar para aquilo, se apropriar das informações, das consequências das decisões, para poder tomar uma decisão que faça sentido para a população e com isso, obviamente, a política vai fazer mais sentido, a democracia vai fazer mais sentido, as eleições, as campanhas, as políticas públicas, enfim. Então, o Delibera Brasil nasceu dessa angústia sobre os rumos de decisão coletiva no Brasil, e nós enxergamos, quando eu tomei conhecimento dos mini-públicos, que são uma metodologia para viabilizar a deliberação cidadã. Então, o que é a deliberação cidadã?
É um processo onde cidadãos e cidadãs, pessoas comuns, que estão tocando a sua vida, levando a sua vida. Então, essa opinião pública traduzida em pessoas concretas, representativas da população. Essas pessoas se reúnem e aprendem, fazem uma imersão sobre um tema difícil, um tema complexo, um impasse político, um dilema da sociedade, aprendem, conversam com especialistas, ouvem as diferentes visões, inclusive antagônicas sobre o tema, entendem qual é o contexto daquela decisão e quais são as possíveis consequências, as diferentes posições e argumentos, e aí deliberam. E o que é deliberar? Deliberar é você trocar respeitosamente argumentos, de igual para igual, com pessoas completamente diferentes de você, mas ir convergindo, e chegar num consenso e assinar embaixo. Então, o mini público, que é o que o Delibera promove e dissemina, é uma prática de deliberação cidadã que, ao final do processo, os cidadãos e cidadãs daquele mini público entregam um documento com suas recomendações sobre uma decisão de interesse público, sobre uma política pública. Isso pode ajudar no encaminhamento de impasses políticos, como foi um caso emblemático na Irlanda, né, a Assembleia Cidadã da Irlanda, que o parlamento irlandês tinha o tabu do aborto, que nenhum político irlandês em sã consciência iria tratar desse tema, porque para qualquer coisa que ele dissesse, ele ia perder milhares de votos de cara. Então, nenhum político na Irlanda queria tratar desse assunto. E as organizações da sociedade civil pressionando, e o parlamento falou, a gente não pode, né? Então, surgiu essa ideia de se realizar uma Assembleia Cidadã. Foram sorteados, uma amostra representativa foi sorteada dos eleitores irlandeses, que se reuniram ao longo de vários meses, nos fins de semana, para estudar o tema. Foram 100 pessoas, estudaram a temática, ouviram depoimentos, ouviram médicos, ouviram cientistas, estatísticas, ouviram, enfim, cientistas de diferentes visões e dados de diferentes visões, e chegaram ao final e deliberaram apoiando, né, recomendando a aprovação de uma emenda constitucional para permitir o aborto legal na Irlanda. E esse processo todo foi amplamente divulgado, e aí subsidiou o eleitorado, de uma maneira geral, a decidir no referendo popular. Então, depois de todo esse processo, houve o referendo popular, e o referendo popular confirmou a recomendação da Assembleia Cidadã. Podia não ter confirmado, mas o processo todo alimentou o debate público, qualificou o debate público, né? Vários depoimentos dos participantes, aquilo foi para a televisão, e resolveu o pepino, quer dizer, era um pepino na sociedade irlandesa, que foi resolvido através de um processo de deliberação cidadã. Então, o Delibera Brasil surgiu para ajudar municípios, territórios, bairros, estados e até o país, um dia, quem sabe, a entenderem, né, pessoas comuns se apropriarem de um tema e estarem no centro de um processo de decisão democrático bem embasados, bem informados, e é isso que a gente acredita, e a gente quer espalhar isso pelo Brasil. Então, estamos trabalhando agora é a minha segunda etapa de vida profissional é essa. É um coletivo, né, o Delibera Brasil é um coletivo, nós nos reunimos colegas, o Maurício está junto também como apoiador, né,
advocacy, um promotor aí, um embaixador, e nós temos os cofundadores sem fins lucrativos, independente, que trabalha à base de projetos, né? Nós conseguimos financiamento de organizações internacionais, a maior parte. Estamos com um programa agora com financiamento do National Endowment for Democracy, que é uma organização ligada ao Congresso norte-americano e que investe em desenvolvimento democrático fora dos Estados Unidos. Eles não podem investir nos Estados Unidos. E eles estão financiando um programa que chama De Cidadania, onde a gente está capacitando 10 organizações da sociedade civil de diferentes regiões do país para fazer mini-públicos e incorporar mini-públicos nas suas causas, nas suas atividades. E agora eles estão já numa etapa de colocar em prática o que eles absorveram da metodologia, e a gente está com 5 mini-públicos acontecendo agora ao mesmo tempo, tá uma loucura. Um no Amazonas, um no Rio Grande do Sul, 2 em Belo Horizonte e 1 em Salvador. Então tá uma loucura, mas muito bom, muito bom. E o legal é que é um exercício explícito, né, de democracia, né, que é isso das pessoas sentarem, pensarem no bem comum e tomarem uma decisão com relação àquilo, que é o que, infelizmente, é o que menos, a gente estava até falando agora há pouco disso, é o que menos a gente consegue imaginar hoje em dia isso acontecer, né, nas coisas mais básicas, né. Então, o que me atrai mais essa ideia da deliberação é isso, de fato, que é um exercício prático, um exercício eficiente e direto, né? Aquela coisa de democracia na veia, para poder resolver as coisas, para conversar, sentar com o diferente, abrir um diálogo, conversar, entender o outro lado, ouvir todos os lados, aprender com quem é especialista em determinada coisa e se aprofundar sobre aquilo. Assim, é um conceito que, pelo que eu sei, remonta à ideia original da democracia de Atenas, né, onde também os cidadãos comuns eram escolhidos para opinar, não eram essa coisa da democracia participativa, e é isso que cria uma certa rejeição pela parte da classe política que, óbvio, está defendendo o seu interesse, defendendo a sua posição, não quer perder os seus privilégios, óbvio, de falar, isso não é democracia, é representativa, não é participativa, nossa Constituição determina isso, mas é uma visão meio que eles estão pensando nos seus próprios interesses e não no bem geral, na coletividade como um todo. Eu acho isso muito legal, pelo fato de que é um exercício forte, pesado de democracia. Isso é extremamente positivo, e é isso o que a gente vê menos hoje em dia, essa tendência, essa possibilidade de se abrir debate, de se conversar, de se entender, até porque, às vezes, no olho, como ocorre, né, nos grupos, nos mini-grupos, é mais fácil do que você ficar dando suas opiniões e xingando os outros no celular, nas redes sociais, porque não há interação pessoal, né? Essa coisa virtual, as pessoas são muito corajosas, muito autoritárias, muito certas das suas coisas, porque você está do outro lado da tecla. Agora, na hora que você olha no olho da pessoa, é outra coisa, né? E eu acho isso muito, muito interessante, muito válido, essa atitude. E assim, é um exercício, a gente fala que liga o modo cidadão, né? Que é justamente o que me angustiava quando eu estava no Ibope naquela época, assim, que eu via, mesmo nas pesquisas, que a gente fazia uma pergunta assim, vou voltar para a reforma tributária. Se eu perguntasse, você acredita que o sistema tributário brasileiro os impostos são muito altos, o brasileiro paga muito alto e que tem que baixar imposto? Acredito. Mas você acredita que o Estado precisa ter recursos para educação, que precisa investir mais em educação, que não sei o que lá, e que vai precisar ter mais imposto? Também acredito. Então, o que acontece é que, se você não aprofunda, não entende exatamente as informações, não mapeia, não bota número, não bota na balança... Não liga a chave cidadã, principalmente. Né? Não bota fatos, né? E você infantiliza o eleitor, né?
E o eleitor, ele é capaz, se você coloca, a gente está vendo nos mini públicos que a gente está fazendo, a gente fez agora um projeto em São Paulo, em 2 subprefeituras, na subprefeitura de São Miguel Paulista e de Pirituba-Jaraguá, que foi um piloto para que eles eles fizeram uma deliberação para definir as ações, o investimento público nos próximos 4 anos na sua subprefeitura. Então, eles tinham todos um rol de possibilidades, e eles tinham 500 milhões em São Miguel, 580 milhões em Pirituba-Jaraguá para distribuir para os próximos 4 anos. Foi de uma maturidade, com base nos diagnósticos, com base na conversa com os especialistas, entendendo, por exemplo, uma creche conveniada custa mais barato do que uma creche direta. Mais a creche direta, mas também os especialistas em educação dizem, não pode ter só conveniada, porque senão o Estado perde completamente o controle da educação básica, da educação infantil. Tem que ter uma rede forte pública. A maturidade deles, eles sabendo, então vamos deixar tantas vagas para o próximo ano, a gente começa com as conveniadas, que é rápido, e vamos deixar olha, show de administração pública, sabe? E tinham alguns especialistas em orçamento público acompanhando, eles ficaram maravilhados. Então é isso, quer dizer, a liderança precisa fazer as boas perguntas, precisa colocar na mesa o que é difícil, explicar e dar informação que a cidadania responde. O que não dá é para ficar fingindo que está tudo certo, quando não está, entendeu? Então, essa coisa da democracia, a gente fez lá o projeto em Fortaleza, o Maurício ajudou a gente a chegar lá no Observatório de Fortaleza e propor, né, o uso do mini público, e a gente fez o Conselho Cidadão de Fortaleza sobre gestão de resíduos sólidos, e o prefeito, na época, o Roberto Cláudio, foi num dos encontros do Conselho Cidadão e falou para os participantes, e foi muito bonita a fala dele, ele falou, olha, eu estou gastando mais de 100 milhões por ano para fazer essa coleta aqui dos pontos irregulares de lixo. Eu podia estar usando esse dinheiro, eu queria estar usando esse dinheiro para outras coisas. Então, me ajudem a pensar. Sabe, é isso que é liderança democrática. Você está lá, ombro a ombro com a cidadania para resolver o problema, né? Então, eu às vezes acho, Maurício, que não é nem porque a gente sabe, né? A gente que trabalhou com política, a gente sabe que tem muita gente na política boa. Tem muita gente que quer fazer coisas boas, né? Senão a gente não estaria trabalhando nessa área. Mas, às vezes, eu acho que falta um pouco de ousadia e de contar com a cidadania. Tem um paternalismo, né? E eu acho que aí é o problema. Tem que contar com a maturidade da cidadania. Talvez a gente volte para aquilo que você comentou agora há pouco, que é o grau de maturidade que as nossas elites têm, né? Porque acho que historicamente a gente tem um país criado de uma outra forma, a gente tem 400 anos de escravidão, a gente tem de um tutelamento da Casa Grande, e isso, óbvio, isso influencia, isso pesa, as consequências estão aqui. Cabe a nós, como sociedade, observar que esse problema existe e tentar resolvê-los, e não fingir que a gente ainda está no século 17, 18, vivendo numa outra situação em que aquilo era meio que não tão explícito, porque a sociedade da época não estava pronta para ver aquilo, e óbvio, historicamente, de fato, não estava. Mas para que valores possam ser colocados e trabalhados e discutidos para que a gente possa ter uma sociedade melhor, mais igualitária, porque também não é isso que se quer, né? O que se quer é manter a Casa Grande de um lado, a senzala do outro, e essa elite não funciona do jeito correto, né? Se me permitir, eu quero até recordar, Silvio, uma frase que causou grande repercussão de Flávio, que é o dono da Riachuelo, quando ele foi perguntado a respeito de taxar
lucros e dividendos, que é uma proposta que o Paulo Guedes está apresentando, ele disse assim: nós queremos lutar contra a desigualdade ou contra a pobreza? Este imposto consegue reduzir a desigualdade, mas pela via não inteligente, expulsando ou empobrecendo os ricos. Silêncio. Realmente. Autoexplicativo. Realmente. Não isso é de uma fácil, pessoa que já foi candidato a presidente da República, ele foi candidato já. Ou seja, já teve marqueteiro falando para ele, ó, não pode Exatamente, exatamente, que é uma liderança política, é a maior empresa privada de dinâmica, o maior orgulho do Rio Grande do Norte, do estado do Rio Grande do Norte. Eu morei lá, eu sei o quanto que a Riachuelo pesa e quanto que ela tem. Aí ele dá uma declaração dela como se também o estado do Rio Grande do Norte fosse, sim, é esse o nível da nossa elite, infelizmente. Eu acho que é reflexo do que a gente está passando é isso. E vamos a números, só desculpa um pouquinho, Silvia. 480 bilhões de reais não pagam imposto sobre lucros e dividendos no Brasil. Repetindo, este valor, 480 bilhões de reais. O que significa isso? Para se ter uma ideia, a soma de todos os impostos do Brasil, ano, é de 1 trilhão e 500 bilhões. Então, 1/3 desta riqueza não paga imposto. Recentemente fizemos uma entrevista com o secretário de Planejamento e Gestão do Estado do Ceará, Mauro Benevides Filho, que também é deputado federal, é uma pessoa muito entendida de economia. Então, pelos números dele, pelos cálculos dele, ele disse: uma pessoa que recebeu no ano passado 3 bilhões de reais, ele disse 3 B de bola, pagou 0 de imposto de renda. Então, veja, eu só estou incluindo esse tema dentro da opinião pública, né, para saber compreender o que a Silvia está falando sobre o entendimento que a chamada classe mais rica do Brasil tem. Quer dizer, não é possível você... E disse mais ainda, tem uma outra questão, Silvia, que é o seguinte: existe uma discussão aqui sobre o imposto sobre herança no Brasil. Aqui no Brasil, a taxa de imposto sobre herança, quando uma pessoa morre e tal, é de 4% a 8%, sendo que dos 26 estados e mais o Distrito Federal, só 16 pagam 4%, os outros 8%. Enquanto isso, nos Estados Unidos, o imposto o imposto sobre herança é de 20%, começa com 20% e vai a 40%. Então, são coisas assim que vão dando a compreensão para as pessoas entenderem diferenças de um país para o outro, diferenças do que se é cobrado de imposto aqui, do que se é cobrado de imposto lá, porque que nos Estados Unidos, onde você estudou anos atrás, você entende o que é as cidades americanas, o nível de asfalto, infraestrutura, porque o Estado, a União, tem muitos recursos para fazer investimentos. E aqui no Brasil existem muitos recursos, mas poderia ter muito mais recursos. A discussão. Então, Marcos, eu vou te chamar, olha, meu sonho de consumo. Reforma tributária, desde que eu fundei o Delibera, desde que a gente fundou, eu fico pensando, falando, gente, seria o sonho fazer uma Assembleia Cidadã para discutir reforma tributária no Brasil, porque e aí eu vou te chamar para ser o curador para apresentar a síntese, porque você, pelo visto, seria perfeito. Não, porque é verdade. Você imagina, Maurício, fazer um questionário sobre isso? Sim. Eu acho que é possível você fazer sobre alguns pontos, mas você tem que dar todas essas... Eu lembro quando a gente fazia questionário, que às vezes você precisava dar um parágrafo inteiro de explicação para poder fazer a pergunta, porque as pessoas não têm aquela informação. Sim. E se você não bota aquela informação, aquela resposta não vale nada, né? Não vale nada. É auto-engano achar que você está pesquisando a opinião da pessoa se ela não sabe nada sobre o assunto. Então, existe uma modalidade de surveys deliberativos, chama Deliberative Poll, que a Universidade de Stanford, né, o James Fishkin, inventou, e que é um survey que você faz, uma pesquisa de opinião bem aprofundada,
depois você dá um monte de informação para as pessoas, permite que elas interajam entre si, tirem dúvidas, e depois você faz uma segunda rodada de pesquisa e você analisa as diferenças, o que mudou nas posições das pessoas. Então, essa é uma forma de fazer uma pesquisa deliberativa por amostragem, né? Mas eu fico muito... Eu estava numa palestra do Armínio Fraga, no começo da pandemia, falando sobre a questão da desigualdade, que eu falei, nossa, o Armínio Fraga está com esse tema super forte, né? E ele colocou um monte de propostas de encaminhamento da sociedade brasileira para lidar com isso. E aí, uma das perguntas, não foi minha, foi de outra pessoa que estava assistindo, lá na Fundação Fernando Henrique Cardoso. A pessoa perguntou, mas, Armínio, como é que faz para isso? Aí exige mudança na legislação, exige um pacto político que a gente não vai conseguir. Como é que a gente vai encaminhar essas propostas que você está aí? Ele falou, isso eu deixo com a turma da política. Aí eu falei, só isso, só falta combinar com o time adversário. E aí, é para isso, assim, se as lideranças, né, nesse capítulo do livro que eu falei, eu faço um desafio para as lideranças brasileiras. Se as lideranças progressistas, democráticas brasileiras quisessem, as elites democráticas brasileiras quisessem, elas conseguiriam elaborar uma moldura, um conteúdo para colocar em deliberação para a sociedade. Eu acho que esse debate público precisa ser feito com qualidade. Acho que não precisa fazer um mini público, mas tem que se colocar essas questões com essas informações que você falou, Marcos. As pessoas têm que saber que existem possibilidades, que existem escolhas, que alguém vai perder. Quem é que vai perder? Alguém vai perder, não dá para todo mundo ganhar. Só que perca aquele que tem mais, né? Acho que nós pensamos mais ou menos assim também, né? Embora não seja um certo consenso. Mas a melhor reforma tributária, Silvio e Maurício, é aquela em que eu não vou pagar mais imposto. É sempre assim que as pessoas pensam. Se for para pagar, não é uma boa reforma tributária. Não. Assim, o justo, o equilibrado, o sensato passa longe dessa discussão, eu digo infelizmente. Porque o modo cidadão não está ativado. Se ativar o modo cidadão, a coisa muda. E eu acho legal essa coisa, você citou o Armínio Fraga, ele era, durante o governo Fernando Henrique, ele foi presidente do Banco Central, ele era visto, ele foi trazido dos Estados Unidos, né? Ele trabalhava nos Estados Unidos, em bancos dos Estados Unidos, ele era visto como a encarnação do mercado, da pessoa, do grupo que não tinha... Ainda está no mercado. Exato, né? Então, mas só que você vê... E você vê com que ele tem essa visão, ele chegou a esse ponto de criar essa conexão, de entender e de abrir a cabeça dele, né? E a gente vê hoje pessoas que não Então, eu acho que falta isso, sabe? Falta, da mesma maneira, em economia, eu acho que a questão da desigualdade é isso, assim, o Brasil precisa falar para tudo, para tudo, nós vamos ter que dar uma equacionada, como foi a questão da miséria, né? Vamos acabar com a miséria? Aquela coisa de gente morrendo de fome? Vamos acabar. Agora, vamos reduzir a desigualdade? Vamos reduzir. Como que a gente vai fazer isso? Daí vamos conversar, vamos negociar, vamos articular. E a segunda coisa, Marcos, quando você falou em 2022, me dá muita aflição, porque eu realmente acho que não dá para falar em eleição de 2022, sendo que a gente está num momento de barbárie. Eu acho que não dá para falar de jogo eleitoral sem primeiro sair da barbárie, sabe? Eu acho que a gente tende a normalizar um pouco as coisas, e eu acho que não é normal o que está acontecendo no Brasil. Eu acho que a política precisa se tocar de que não é normal. A gente não está jogando o jogo democrático normal. A gente está fora do normal. Bom, como esse conteúdo, pesquisa MG2, trata-se de números, então vamos mais um pouquinho sobre números aqui a respeito de imposto. Olha só, 21 mil contribuintes brasileiros que declaram imposto à Receita Federal recebem, em média,
15 milhões de reais por ano. 21 mil contribuintes recebem 15 milhões de reais por ano. Em média, R$1.250.000 por mês. Esse pessoal, 21 mil contribuintes, tem renda de 286 bilhões de reais por ano. Desse total de 286, 230 bilhões, ou seja, 80%, pagou zero de imposto de renda, porque a fonte é de lucros e dividendos. E no Brasil, lucros e dividendos da pessoa física, oriundo da empresa em que ele é dono, não paga imposto de renda. Então, as pessoas precisam saber disso também. Essa é uma realidade, né? Então, é difícil, porque você viu, o Paulo Guedes, que representa muito dessas próprias pessoas, propôs essa mudança e a chiadeira foi grande, foi muito pesada, muito grande. E tem um lado que deve ter nesse bolo, gente que fala, não, eu não vou pagar imposto para um governo que desvia recurso, Então, eu lembro, agora lembrando do meu saudoso pai, que em algum momento alguém falou para ele, mas você paga imposto direitinho? Ele era trabalhador, CLT, e pagava, né, tinha um salário gerencial, então pagava a mais alta taxa, né, o mais alto percentual de imposto sobre salário. Aí ele falou assim, olha, eu pago tudo, não desvio nada, acho que todo mundo tem que pagar tudo, porque se cada um pensar que não vale a pena pagar porque o governo isso, o governo aquilo, a gente não tem mais nada, a gente não tem sociedade, a gente não tem governo, então eu cumpro o meu dever e cobro o dever do outro, mas primeiro eu preciso cumprir o meu. Então eu acho que é isso também, as pessoas usam muito essa coisa da corrupção como desculpa para não querer pagar um pouquinho mais, né? Exatamente. Bom, nós já estamos aí completando cerca de 1h02 do nosso encontro, do nosso bate-papo, e eu já vou indo para o nosso encaminhamento, até porque a Silvia Cervellini, que gentilmente nos atendeu, tem os seus compromissos também, Maurício tem os seus compromissos, todos nós temos os nossos compromissos. Passa rápido, né? Um mergulho sensacional tudo isso. Eu lembro, só um parênteses, quando eu convidei o Hélio, eu falei, a gente conversa 1 hora, é um bate-papo. Ele falou, 1 hora? Eu falei, Hélio, mas é muito tempo, o que eu tenho para falar é em 20 minutos. Eu falei, não, é um papo bom. Tudo bem, se não tiver legal, a gente para, tudo bem, mas... mas 1 hora é muito, a gente vai ter que pensar alguma coisa para fazer durante 1 hora, porque 1 hora é muito tempo. Eu falei, mas não tem nada fixado. Vamos batendo papo, vamos conversando. Daí, assim, fizemos, quando o Gomide anunciou, estamos terminando com 1 hora, ele... Já? 1 hora? Deu 1 hora? Exato. Porque de fato foi indo, a gente vai falando, e depois que a gente cortou, ainda ficamos batendo papo um bom tempo depois ainda, né? Então que bom que passa rápido, porque foi agradável. O bate-papo com o Mauro Paulino, diretor-geral do Datafolha, 1h40. Tá lá, tá no nosso canal, gravado, tá lá, né? Fora o que a gente ficou falando de futebol depois. É verdade, é verdade. Então, gente, muito obrigado pela atenção de todos, obrigado pela audiência de todos que estão assistindo Pesquisa MG2. Obrigado, Silvia, pela atenção e por expor os seus pensamentos, seus conhecimentos a respeito de o que é opinião pública. Muito obrigado. Obrigada, gente. Obrigado, Silvia. É um prazer ter você aqui, ter colaborado com o nosso canal. Obrigadão mesmo, no fundo do coração. Você sabe que é de coração. Obrigado. Foi um prazer. E olha lá no site do Delibera Brasil, tem muita novidade lá. Muito bacana.